Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então nós estamos hoje com a quarta aula da nossa disciplina Princípios de Fé. E essa aula nós vamos falar sobre como guardar a fé. Tudo que é precioso precisa ser guardado. E com a nossa fé não é diferente. Temos que guardar ela com muito cuidado, porque o inimigo ele quer roubar a sua fé. Mas eu declaro em nome de Jesus que ele já é um derrotado na sua vida. Que os planos dele na sua vida serão e são frustrados. Amém? Então, antes da gente começar, nós vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Deus, no nome de Jesus, eu peço aqui pelos meus irmãos, peço por mim. Me dá graça para transmitir o que o Senhor quer ensinar. E dá a eles ouvidos atentos. E nós repreendemos todo inimigo de Cristo que quer impedir, que queira atrapalhar eles de receber. Assim nós te pedimos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então, a fé ela não é algo pronto, estático, ela deve ser desenvolvida, guardada. Então, nessa aula nós vamos ver como é possível desenvolver e guardar a nossa fé para que ela não seja fraca e nem roubada. Nós vamos começar com Romanos 10:17, que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé, a minha fé, a sua fé, ela é proporcional ao conhecimento que nós temos da palavra. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós temos contato, recebemos pregações da mensagem de Cristo, mais a nossa fé ela é fortalecida. Então, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra, todos os dias. Assim como precisamos do alimento natural para o nosso corpo, nós precisamos do alimento espiritual. Sem o alimento da palavra de Deus, a gente vai acabar fraquejando. Por quê? Porque não estamos sendo nutridos. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de nutrição, nosso espírito também precisa. Eu gosto muito de fazer uma analogia sobre isso. A ciência diz que uma pessoa adulta, ela consome em média 1 tonelada de alimento por ano. É muita comida, hein? Então, eu tenho 42 anos, vamos tirar aí 12 anos, vamos dizer que eu consumi, né, ao longo da minha vida, até aqui, 30 toneladas de alimento. É muita comida. Mas, apesar de eu já ter consumido tanto alimento, se eu deixar de comer, mais cedo ou mais tarde eu vou acabar morrendo. Meu corpo vai desfalecer. Do mesmo jeito que o alimento espiritual, não importa quanto você já leu da Bíblia, quantas mensagens você já assistiu, mas se você deixar de se alimentar espiritualmente, alimentar o seu espírito, você vai morrer espiritualmente. Ainda que você tenha lido a Bíblia 10 vezes, se você parar de ler a Bíblia, vai morrer espiritualmente. Então devemos nos alimentar continuamente, amém? Então a Bíblia também é chamada de testamento, por quê? Porque é uma herança de Deus para você. Por isso, conheça a sua herança, aproprie-se da sua herança. Então lá em Tiago 1:21 até o 22 diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a salvação mencionada nesse texto não trata de salvação do inferno. Salvar significa que restaurar, edificar, transformar. A ordem bíblica é para que nos tornemos praticantes da palavra. Quando você pratica a palavra de Deus, a sua fé aumenta, e a obediência em você, aliás, a obediência tem poder de gerar fé em você. Quando falamos sobre praticar a palavra, não estou falando de praticar os 10 mandamentos da lei. Praticar a palavra é fazer tudo que o Evangelho diz que você faça.
Não fazer o que diz para não fazer. Obediência gera fé e traz unção. Então, se a gente confessa ali, confessando a palavra de Deus, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque em verdade nos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, confessar a palavra gera fé. Nós falamos sobre isso, né? Da importância da confissão na aula anterior. Lá em Romanos 10 diz que salvação, 10:10, é para aquele que confessa, ou seja, uma pessoa só pode ser salva se ela abrir a boca e confessar. Paulo disse assim, se com tua boca confessares. E qual é o resultado? Vai ser salvo. Então Jesus disse assim lá em Marcos 11:23, se você crê e disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim acontecerá. Então é preciso dizer ao monte, é preciso abrir a boca. Toda vez que você abre a boca, você tem sua fé fortalecida e ela é guardada. Não há como ter espiritualidade em silêncio. Então o Senhor quer que testemunhemos uma confissão apropriada a respeito de nós mesmos e a respeito das circunstâncias. Então, quando vier o problema, quando vier a batalha, quando vier a prova, quando vier a luta, seja você o primeiro a declarar a palavra de Deus na sua casa. Seja você o primeiro a manifestar fé. Seja você o primeiro a buscar mudar a realidade ali, através da sua confissão de fé. Isso vai fortalecer e muito, meu irmão, a sua fé. O que toca a Deus não é o seu sofrimento, mas a sua fé. Então precisamos compreender o novo nascimento. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então se você está em Cristo, você é uma nova pessoa. O velho homem, a velha mulher morreu. Você foi enxertado em Cristo e agora é um ramo da videira, um ramo de Jesus. Ele é a videira, estando nele, você desfrutará da seiva que passa pelo tronco. A natureza do tronco é a sua natureza. Jesus é o tronco, você está em Cristo, você é nova criatura. Então tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a você. A posição dele é a sua posição, a autoridade dele é a sua autoridade, a herança dele é a sua herança. Amém? Você já pensou por esse prisma? Você já pensou a partir dessa realidade? Tudo que é de Jesus é de você também. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a você também. Muitos não avançam porque olham para a própria condição. Então conclui que não estão qualificados para receber alguma coisa. Amado, saia desse lugar em nome de Jesus. Se você estiver andando por aí, você não vai conseguir avançar. Por quê? Porque está olhando para o próprio mérito. No reino de Deus não tem meritocracia. Não existe isso. Na igreja não tem meritocracia. Existem níveis de autoridade. Irmãos mais maduros que por cuidar de outros irmãos eles têm níveis de autoridades. Tem o líder de célula, tem o líder de rede, né? Tem o discipulador, o pastor. Mas não se trata de mérito. No reino de Deus não tem mérito. Então quando oramos baseados na nossa justiça, a nossa fé vai embora. Não conseguimos crer para coisas maiores, porque concluímos que não merecemos. O grande impedimento que o diabo coloca na mente das pessoas é o merecimento. Não queira merecer, não queira se relacionar com Deus baseado em merecimento. Não existe nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais. Ele já lhe ama demais, de maneira incondicional. A Bíblia diz que nós somos atraídos, Ele nos alcançou quando ainda vivíamos no pecado. Ele nos amou quando ainda vivíamos no pecado. Então, do mesmo modo, não existe nenhum erro que você possa cometer que Deus lhe ame menos. Já falamos isso, inclusive, na outra aula. Então, é uma questão de legalidade. Você agora é filho de Deus. Ponto. E os filhos podem entrar lá na dispensa celestial e pegar do que quiser. Como? Pela fé. É pela fé que nos apropriamos das coisas de Deus. Não porque merecemos, mas porque somos filhos. Então, ore dessa postura, ore dessa posição, ore dessa posição de filho.
Nunca ore da posição do bastardo, do derrotado. Ore da posição do filho, que em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém? Então, vamos falar um pouco da nossa posição em Cristo. A Bíblia nos fala da nossa posição, da nossa nova posição, usando a expressão em Cristo. Nós estamos nele, o que significa que tudo que diz respeito a ele, também diz respeito a nós. O apóstolo Paulo ensina que nós somos revestidos de Cristo. Você está em Cristo, dentro de Cristo. Faz um exemplo, ó. Aqui é você, aqui é Jesus. Então, Deus pegou você e colocou em Cristo. Então, Jesus morreu na cruz, amém? O velho homem, a velha mulher também morreu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, o novo homem e a nova mulher também ressuscitou. Você está em Jesus, essa é a sua posição. Então, quando Deus olha para você, Ele está olhando para Cristo. Por quê? Porque você está revestido de Cristo. Amém? Não é poderoso isso? Então, tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a nós. Então, Cristo agora é a nossa verdadeira identidade. Tudo o que Ele foi colocado, tudo que é dele, foi colocado na sua conta também. Tudo que Ele é, nós somos nesse mundo. Você já parou para pensar assim? Tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a você. Tudo que é dele é seu, tal qual Ele é, você é. Se você for falar isso para alguém, para um religioso, parece ser até uma blasfêmia, parece ser até uma ofensa, mas é verdade. Tudo que é de Jesus é seu. Então, lá em 1 João 4,17 diz assim, ó: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Então sou eu que estou dizendo isso para você? É o pastor que está dizendo para você que você é tal qual Jesus? Não, é a palavra de Deus. Está lá em 1 João 4,17. Tal qual Ele é, você é, amado. Tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a você. Então, quando você encontra Cristo, você encontra a si mesmo, pois você está nele. Oh, aleluia, glória a Deus. Ó, 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, nós somos semelhantes a Ele, porque o Senhor nos fez assim, nova criatura. Essa é a sua posição, amado. Eu fico triste quando eu vejo alguém que está em Cristo, se declarando numa posição diferente. Não tem convicção do amor de Deus, não tem revelação, ora como se fosse um derrotado, tem dúvidas do amor de Deus. Que esse não seja eu e nem você, amado. Nós temos certeza do quanto somos amados por Deus. Nós temos convicção da nossa posição de filho, amado, justo, separado, santificado, justificado. Amém? Então tudo que Ele é, nós somos. Tudo que Ele possui, nós temos. Por isso é tão importante contemplar o Senhor e conhecer quem Ele é, o que Ele possui, porque tudo que Ele tem nos pertence também. É óbvio, né? Então daremos posse, como falamos na aula anterior, na medida que fomos avançando em maturidade. Então muitos pensam que essa verdade não é prática e imaginam que ensinar uma série de faça isso e não faça aquilo é algo prático, mas não é. Nós somos mudados, não somos mudados pelo nosso esforço, mas pelo Espírito do Senhor. Então esse é o verdadeiro cristianismo. Amado, você nunca vai conseguir se mudar baseado na força do seu braço. Você nunca vai conseguir isso. A mudança acontece na medida que eu vou me rendendo à vontade de Jesus. Na medida que eu vou me rendendo à vontade de Deus. Você não pode simplesmente mudar as realidades ao seu redor. A realidade ao seu redor. O seu casamento é Jesus quem muda. A sua nova natureza está sendo transformada no reino espiritual. Existe uma placa em nós que diz em obras. Eu estou em obras, você está em obras também. Então, o que você precisa fazer então? Eu só não preciso fazer nada? Sim, precisa. Você precisa crer. Creia.
Isso é que é cristianismo. Crer que Deus pode me mudar. E na medida que eu creio, eu me rendo à vontade dele. E assim eu sou transformado de glória em glória. Então, quando você vê o Senhor Jesus, você se torna como ele é. Enquanto Pedro fixou seus olhos em Jesus, ele pôde andar sobre as águas. Mas no momento que ele começou a olhar para a força do mar e do vento ao redor, ele começou a submergir. Esse texto está lá em Mateus 14, do 28 ao 32. Vejam só a cena. Pedro olha para Jesus, pede para andar sobre as águas. Jesus diz, vem. Pedro ali, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava avançando, mas de repente, ele começa a olhar para as circunstâncias a seu redor, o mar revolto, o vento. Então ele tirou os olhos de Jesus, olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Muitos utilizam esse texto, ministram esse texto, levando só em consideração o fato, de Pedro ter afundado. Mas eu creio que Pedro foi um cara que foi até o final. Porque quando ele percebeu que estava afundando, ele fez a coisa certa, ele clamou por Jesus. Jesus foi lá e puxou ele das águas. Eu tenho visto pessoas afundando, sabendo que podem clamar a Jesus, que Jesus está disposto a ir no seu auxílio, mas abrem mão por causa do orgulho. Pessoas que se afastam da igreja, de um lugar onde foram acolhidos, amados, e têm desejo de voltar, mas o orgulho não deixa. E o tempo vai passando e a sua situação vai se tornando cada dia pior. Seja como Pedro, no dia da dificuldade, no dia que sua fé for abalada por alguma coisa, por alguma circunstância, clame por Jesus. Ele virá, amado, no seu auxílio. Ele está com a mão estendida para lhe resgatar de toda e qualquer situação. Mas é necessário guardar a fé. Guarde sua fé, porque haverão dias difíceis, haverá o dia mau. Vai ter dia que você vai olhar para um lado e para o outro e só vai encontrar desânimo. Mas se você tiver a sua fé guardada, é nele que você vai buscar forças para avançar, para derrubar o gigante, para superar a barreira que muitas vezes se coloca diante de nós de uma forma intransponível. Eu creio que você é desses que avançam em fé. Por quê? Porque tem buscado diariamente, através da pregação de Cristo, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, guardar a fé. Guarde sua fé, ela é necessária em momentos assim. O apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate, encerrei minha carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Perdão, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Ele guardou a sua fé, nós guardamos a nossa fé, porque é muito precioso, é algo que agrada a Deus e deve estar assim muito bem guardado no nosso coração, amém? Então, na medida que você avança em conhecer a Deus, na medida que você avança em buscar mais de Deus, você tem sua fé fortalecida. Na medida que você entende esse princípio, eu creio que coisas, revelações maiores você vai começar a receber da parte de Deus. Então, amado, não abra mão disso. Creia que o que tem reservado para você é muito maior do que você imagina e pensa. Creia que os sonhos de Deus para vocês são os melhores possíveis. Guarde a sua fé. Busque fortalecê-la ainda mais. A fé pode ser crescente, do mesmo jeito que ela pode ser diminuída. Mas eu declaro que você é daqueles que guardam a fé, que tem a fé desenvolvida ao longo da caminhada. E com isso vão ministrar fé na vida de muitas pessoas, para a glória de Deus. Amém? Então um grande abraço, Deus abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus.